Você já sentiu que o seu cérebro está tentando jogar xadrez com movimentos precisos, estratégicos, calculados, enquanto a realidade está jogando dados e rindo na sua cara? Porque se você sentiu isso, eu preciso te dizer, não é fraqueza, não é falta de inteligência emocional, não é falta de planejamento, é outra coisa, é mais fundo, é mais duro, é biológico, é cultural, é político, é psíquico, é neuroquímico. E antes de entrar nisso, se inscreve no reticências.online, deixa o like e comenta de onde você está assistindo. Porque hoje a gente vai abrir o seu cérebro na mesa com neurociência, filosofia e psicanálise para entender por que estamos tão exaustos e como parar de ser esmagado por um mundo que não aceita mais lógica pura. Recentemente eu estava conversando com alguém sobre o caos do mundo corporativo. E a pessoa cometeu um ato falho, desses que parecem pequenos, mas carregam um universo inteiro dentro. Ela queria dizer mundo VUCA, mas disse mundo vulcano. Vulcano, o planeta de Star Trek, o lugar onde a emoção é considerada uma falha do sistema e a lógica é religião, onde a razão é limpa, fria, eficiente e principalmente previsível. E aquele erro não foi um erro, foi um pedido, foi um grito, foi a nossa biologia dizendo: me devolve um mundo com manual de instruções, me devolve um mundo onde A leva a B, me devolve um mundo onde esforço vira recompensa. Me devolve um mundo onde sentido não é um acidente. Só que o mundo não está indo na direção de Vulcano. O mundo está indo na direção oposta. E se você tentar viver como um vulcano, lógico, rígido, linear, num mundo que virou outra coisa, você não vai vencer. Você vai quebrar. E sim, o VUCA era um mundo difícil, mas ainda tinha uma promessa escondida. Se você estudar o suficiente, se você analisar o suficiente, você consegue mapear os riscos. Era o mundo do planejamento estratégico clássico. O mundo do cenário otimista, pessimista, provável. O mundo do Excel tentando domesticar a realidade. Mas tem um problema. O VUCA ficou pequeno. E aí entra um conceito que tem sido usado para descrever a fase seguinte. Um mundo mais extremo, mais disfuncional, mais imprevisível. Bunny. Bunny, como apresentado por Jamais Cássio, é brittle, frágil, ansioso, não linear, incompreensível. Percebe a diferença de temperatura? No VUCA, você ainda calculava risco. No Bunny, o sistema quebra sem aviso. No VUCA, a ambiguidade era um problema de interpretação. No Bunny, o incompreensível vira um problema de sobrevivência psíquica. No VUCA, você tentava reduzir variáveis. No Bunny, o mundo responde com um sorriso. Não é assim que funciona mais. E aqui vem a tese mais incômoda do vídeo. O problema não é só o mundo. O problema é o seu cérebro tentando rodar um software antigo num hardware que já não dá conta. Seja honesto comigo. Quantas vezes só nesta semana você tentou aplicar uma solução lógica antiga para um problema novo e sentiu que estava batendo numa parede invisível? E se você sentiu isso, o que te cansou mais? O problema ou a sensação de que o seu cérebro não encontra mais o caminho certo?
Vamos traduzir isso para o corpo, para o sistema nervoso, para o concreto. O ser humano, como animal, é uma máquina de criar padrões. Seu cérebro não gosta do vazio, ele não gosta do talvez. Ele prefere uma narrativa ruim a nenhuma narrativa. E aqui, Edgar Morin é quase inevitável. A realidade é complexa, mas nós frequentemente tentamos tratá-la como se fosse complicada. E isso é um erro fatal, porque complicado é aquilo que, com esforço, você desmonta e monta. Um motor, um relógio. Mas complexo é aquilo que muda enquanto você observa. É o que tem retroalimentação, contradição, emergência, efeito borboleta, conflito de lógicas. O mundo Bunny é a complexidade virando experiência cotidiana. E quando a complexidade vira cotidiano, a mente começa a sangrar por dentro. Por quê? Porque o seu cérebro foi calibrado por milênios para uma escala de mundo onde as ameaças eram visíveis, a tribo era pequena, o tempo era lento e as causas eram relativamente próximas dos efeitos. Só que agora você vive num ambiente onde a ameaça é abstrata. Mercado, algoritmo, reputação, crise, o julgamento é massivo. Redes, métricas, vigilância. A comparação é infinita, feed de notícias e o tempo é quebrado em notificações. Isso não é apenas estressante, isso é perturbador. E quando a realidade se torna incompreensível, o seu sistema límbico não vê dados, ele vê um predador. Ele não diz, interessante, uma não linearidade sistêmica. Ele diz, corre. E aí vem o cortisol, e vem a vigilância, e vem a ruminação, aquela sensação de ameaça indeterminada. E vem o cansaço que não passa com sono, porque não é sono, é ameaça sem rosto. Agora presta atenção, por que Vulcano é tão sedutor? Porque existe uma parte do cérebro, o córtex pré-frontal, que funciona como uma máquina de simulação. Ele faz uma promessa. Se eu entender, eu controlo. Se eu controlar, eu sobrevivo. Se eu sobreviver, eu descanso. Só que no mundo Bunny, essa promessa vira armadilha. Porque o Bunny é não linear. Você faz X e acontece Y. Você dá o melhor de si e o mundo responde com silêncio. Você planeja e um detalhe muda tudo. E quando o cérebro prevê uma coisa e acontece outra, surge o que a ciência cognitiva chama de erro de predição, a quebra entre expectativa e realidade. Esse erro de predição gera desconforto e o cérebro tenta resolver. Como? Com mais controle, mais informação, mais checklist, mais curso, mais notícia, mais eu preciso entender tudo. Só que no mundo Bunny, o excesso de informação não vira clareza, vira ruído, vira entulho, vira ansiedade com roupa de produtividade. E isso é a receita do burnout contemporâneo, usar a lógica como anestesia contra o medo. O Vulcan não é apenas lógica, é um ideal emocional, o ideal de que se eu virar máquina, eu não sofro. Mas você não vira máquina, você vira esgotado. Você está consumindo informação para aprender ou para acalmar a ansiedade?
E mais, quando você abre mais uma aba, mais um vídeo, mais uma notícia, isso te deixa mais lúcido ou só te dá uma sensação temporária de controle? Aqui entra um ponto cultural e eu vou ser duro. O mundo digital ensinou a gente a confundir estímulo com sentido. A cada notificação, o cérebro recebe uma microdose de dopamina. Não exatamente de prazer, mas de expectativa. O feed é uma máquina de prometer e promessa é uma droga socialmente aceita. Só que, como diria Byung-Chul Han, nós vivemos um cenário onde a coerção não precisa mais ser externa. A exploração se tornou interna. A gente se cobra, a gente se mede, a gente se vigia. E a tragédia é que o mundo Bunny pega esse impulso e o amplifica. Você tenta responder ao incompreensível com mais performance. Você tenta responder ao caos com mais produtividade. Você tenta responder à ansiedade com mais controle. Você tenta responder à fragilidade com mais rigidez. E rigidez é exatamente o que quebra. Bunny começa com brittle, frágil, quebradiço. O frágil não é o fraco. O frágil é o rígido demais. É o copo de vidro, perfeito, transparente, elegante, até o dia em que cai. E quando cai, não se adapta. Ele estilhaça. Muita gente hoje está vivendo como copo de vidro por dentro, aparentemente funcional, mas com microfissuras. E aí vem uma crise, uma mudança, um corte, uma perda e tudo quebra de uma vez. Porque não havia elasticidade, não havia espaço para o erro, não havia margem, não havia antifragilidade. O que na sua vida está rígido demais? E o que você está chamando de disciplina, mas talvez seja medo de flexibilidade? Então vamos ao ponto. Se a lógica rígida quebra, qual é a alternativa? Aqui entra um conceito que é quase uma chave mestra do século: antifragilidade, do Nassim Nicholas Taleb. E eu quero que você entenda isso com o corpo, não como slogan. O resiliente suporta o impacto e volta ao normal. O antifrágil sofre o impacto e melhora. O seu sistema imunológico é antifrágil. Ele precisa do desafio para evoluir. Músculo é antifrágil, ele cresce a partir do microdano. Aprendizado real é antifrágil. Ele nasce do erro corrigido. E agora eu vou dizer algo que parece simples, mas que muda tudo. A mente que tenta eliminar o caos se torna frágil. A mente que aprende a metabolizar o caos se torna antifrágil. Metabolizar é uma palavra perfeita. É transformar o veneno em energia. O mundo Bunny vai continuar sendo Bunny. O ponto não é domar o mundo. O ponto é reconfigurar a sua estratégia de existência. E isso exige uma mudança profunda. Parar de tentar prever o futuro como se fosse uma planilha e começar a construir uma psique capaz de lidar com vários futuros possíveis. É a passagem do controle para a preparação, do planejamento rígido para o ensaio adaptativo, da obsessão por certeza para a competência de navegar a incerteza. Em termos psicanalíticos, é sair do delírio de onipotência do ego que quer garantir o mundo e tolerar a falta, a dúvida, o não saber, sem desmoronar.
Em termos políticos e sociais, é reconhecer que parte do caos contemporâneo é produzido por sistemas que lucram com instabilidade, atenção e medo. E, portanto, construir antifragilidade é também um ato de autonomia. Se amanhã o mundo acordasse completamente diferente, o que em você permaneceria de pé? Não o seu cargo, não o seu status, não a sua rotina. O que em você é antifrágil e o que em você é só um castelo bonito feito de areia? O mundo moderno prometeu uma coisa: estabilidade pela racionalidade, como se a razão fosse um motor capaz de eliminar o acaso. Só que a vida sempre foi mais parecida com água do que com pedra. E o mundo Bunny só está arrancando o verniz. A pergunta não é como eu volto ao normal, porque talvez o normal tenha acabado. A pergunta é: que tipo de sujeito eu preciso me tornar para não depender de normalidade? E aqui entram 3 movimentos práticos, sem autoajuda barata, sem fórmula mágica, mas com honestidade estratégica. Reduzir rigidez, aumentar margem. A fragilidade adora rotina sem folga. Antifragilidade precisa de margem, tempo de respiro, redundância, opções. Não é luxo, é engenharia do vivo. Trocar certeza por heurísticas boas. Em um mundo não linear, a mente precisa de princípios orientadores, não de mapas perfeitos. Princípios são bússolas, mapas envelhecem. Transformar ansiedade em vetor. Ansiedade muitas vezes é energia sem direção. No Bunny, o ponto não é zerar a ansiedade. O ponto é criar direção, significado, ritual, corpo, comunidade, linguagem, para a energia não virar auto-ataque. E sim, isso exige trabalho interno, exige rever o que te controla, exige perceber o quanto você confunde controle com paz. Paz não é controle. Paz é capacidade. Quando você diz, eu preciso controlar, você está tentando controlar o quê? O mundo ou o medo que ele desperta em você. E o que aconteceria se você não controlasse, mas se preparasse? Agora eu quero trazer isso para um ponto quase cirúrgico. Muita gente está tentando sobreviver ao Bunny com uma ferramenta errada. É como tentar usar régua para medir o vento. A régua é ótima, mas não serve para isso. O Bunny exige uma inteligência híbrida. Lógica, sim. Análise, sim, mas também intuição treinada, percepção de contexto, leitura de sinais fracos, capacidade de improviso. E aqui a gente chega numa camada que eu só vou abrir como porta entreaberta, porque isso merece um vídeo inteiro. Os gregos antigos tinham uma palavra para isso: metis. Metis é a astúcia prudente, é a inteligência do navegante, é a mente que sabe operar quando não existe manual, porque o mar não respeita manual. É o oposto do vulcano, não é a lógica congelada, é a inteligência viva. A metis lê o ambiente, entende o ritmo, sente o timing, consegue agir sem precisar de certeza total. E aqui tem uma provocação inevitável.
A IA é poderosa em padrões estáveis, mas a Metis é humana porque é encarnada, corpo, história, emoção, contexto, ética, ambiguidade. O paradoxo é que a nossa época idolatra a lógica e, ao mesmo tempo, exige de nós a habilidade que nasce fora da lógica pura. Então, deixa eu fechar com uma frase que eu quero que você carregue como lâmina. No mundo Bunny, tentar ser vulcano é uma forma elegante de se autodestruir, porque a lógica pura, quando vira identidade, vira prisão. E prisão, cedo ou tarde, vira colapso. O futuro não vai te pedir permissão, o futuro vai acontecer. A pergunta é: você vai continuar exigindo do mundo um manual que ele não vai te dar? Ou vai construir em você uma mente capaz de andar no escuro sem se perder? E se esse vídeo te atravessou, eu te peço duas coisas: uma filosófica e uma prática. Comenta aqui embaixo qual parte da sua vida está tentando ser vulcano e em qual parte você já percebeu que precisa ser mais vivo do que lógico. E claro, se inscreve no reticências.online, curte e compartilha com alguém que você sabe que está tentando controlar o incontrolável. Porque a gente não está aqui para te dar calma falsa, a gente está aqui para te dar clareza e ferramentas para pensar sem limites. No próximo vídeo, a gente vai aprofundar o que eu só toquei agora. Metis, a intuição estratégica que navega o caos sem romantizá-lo. Este é o reticências.online. Até já!